Estamos de volta com o Tribuna Livre, terça-feira, 22 de julho de 2025, e a gente entra agora no nosso tema do dia. Hoje a gente vai falar sobre um assunto delicado, mas também necessário, que é o luto materno e parental. A gente vai falar sobre uma lei que agora assegura cuidados humanizados e também apoio psicossocial a mulheres e famílias que enfrentam a perda de um bebê durante a gestação, no parto ou até mesmo logo após o nascimento. Duas histórias fizeram com que o assunto fosse discutido com maior amplitude, da jornalista Tati Machado e da cantora Lesha. Tati perdeu o bebê na reta final da gestação, com 33 semanas. Já Sofia, filha de Lesha, nasceu prematura devido a complicações da pré-eclâmpsia. Pois é, elas fazem parte de milhares de famílias que passam por perdas gestacionais todos os anos no Brasil. Além de políticas públicas, elas precisam de respeito e também de algo fundamental, que é o acolhimento. Luto parental é o nosso tema de hoje. Participe com a gente, nossa pergunta do dia: o que mais ajuda no processo de luto? Vai aparecer aí na sua tela. Tá aí, ó. Para você que está acompanhando na TV Horizonte, pelo YouTube, o que mais ajuda no processo de luto? Envie sua resposta, participe do nosso programa. O nosso WhatsApp é o 99412-2179. E a nossa tribuna já está montada aqui. A gente recebe a fotógrafa, cofundadora do Grupo Colcha, Paula Beltrão. Obrigada, Paula, pela presença. Muito obrigada pelo convite. E também a psicóloga Viviane Nascimento. Viviane, olá, obrigada, viu? Bom dia, eu que agradeço. Vamos falar sobre esse assunto, né? Essa reflexão tão importante que a gente precisa falar aqui. É um assunto delicado? É, mas a gente precisa falar sobre temas delicados também. Mas a gente pode tornar o assunto, né, não muito pesado, a gente pode dar um outro tom, a gente pode também discutir de uma forma que ajude você que está aí do outro lado da tela, você que está nos ouvindo, né, e traga algum tipo de acolhimento, que você possa se sentir abraçado também aqui por nós, tá bom? Ô Paulo, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o Grupo Colcha, porque a colcha de retalhos, gente, ela tem um simbolismo muito forte quando a gente fala sobre perdas gestacionais, né? Histórias de luto de materno ou parental. São histórias que se conectam, né? A gente fala sobre isso, né? A colcha de retalho é justamente histórias que se conectam entre elas e que fazem essa linda colcha, e ainda tem a questão do aquecimento, do acolher, né? Do estar. Essa é a intenção do grupo. O grupo é um grupo de apoio à perda gestacional e neonatal, sem fins lucrativos, cada profissional dentro da sua área entregando o que pode e estudando muito para que a gente possa levar essas famílias e tirar justamente esse tabu do silêncio, né? Por mais que a gente saiba que é um tema complicado, que é um tema delicado de se falar, é um tema que existe. E por que essas pessoas não podem falar sobre os filhos? Por que a gente não pode dar apoio a essas pessoas? E não são poucas, infelizmente, né? É um tema que nós não gostaríamos de falar, mas que ele existe. E se existe, por que não apoiar? Por que não acolher? Por que não ouvir? E por que não deixar essas famílias pertencentes àquela sociedade que elas fazem parte, sabe? Então, assim, é um grupo que surgiu das necessidades que a gente enxergou dentro das maternidades e com as famílias que a gente se conectava, e que hoje tem uma abrangência de levar informação, de levar principalmente a escuta e dar voz a essas mães, essas famílias, né? Dar nomes a esses bebês. Importante, né? Viviane, perdas não são fáceis, principalmente de uma mãe, de os pais que perdem os filhos. Sim. As pessoas brincam que a lei natural da vida, né? São os filhos perderem os pais, né? Mas como que é para os pais essa perda? O corpo e a mente sentem? Sim, e muito, né? Essa questão de ser a ordem natural da vida não é só uma brincadeira, é o que se espera, né? Que os mais velhos vão primeiro. E quando os pais eles perdem um filho, é uma perda assim irreparável. É uma perda que normalmente não é superada. Os pais eles aprendem a lidar com essa dor, eles aprendem a conviver com essa dor, e os impactos tanto na saúde física quanto mental eles são enormes. Então é preciso de um cuidado muito especial. Essas mães, principalmente quando geram por 9 meses e têm essa perda ou perdem durante o processo da gravidez, então assim, é preciso de um olhar muito cuidadoso para essas mães.
é preciso de uma escuta e de um acolhimento muito cuidadoso. Uhum. Tem uma política de humanização, né, como a que foi implementada e está para ser implementada. A lei já está sancionada, mas ainda há um período de implementação. É importante? Com certeza, porque, como a Paula falou, são muitas as mães e muitas vezes elas ficam invisíveis nesse sistema aí. Então, ter um olhar direcionado somente a elas, né, as mães e pais, né, é muito importante, sim, porque muitas vezes elas sofrem sozinhas. E a gente está falando, Paula, também de algumas políticas, né, Léo, que são, que na prática, vou relatar algumas aqui e a gente pode comentar, que aparentemente parecem situações simples, mas que têm um significado muito grande, principalmente para quem perdeu o filho, para quem passou por uma perda, né, que está passando por aquele momento. Por exemplo, salas separadas. Quem está tendo o bebê, né, no processo de parto, e a outra que está no processo de luto. Então, assim, ter esse processo de acompanhamento psicossocial. E aí eu abro até espaço para falar, eu raramente falo sobre isso, mas eu passei por uma perda gestacional. E eu fui fazer, né, a curetagem do meu filhote, e eu compartilhava um local que era de mães no trabalho de parto. E as mães recebendo flores, vasos de flores, recebendo visitas. E eu confesso, viu, Paula, não me senti nem um pouco confortável, não me senti nem um pouco acolhida. É isso que você falou, eu me senti invisibilizada. E a gente tem uma frase muito importante que a gente fala, assim, com as mães principalmente. A gente não precisa causar mais buracos e mais lacunas do que aqueles que já existem. Sabe, a gente pode fazer com que esse processo do luto, com que essa perda, com que essa dor, ela seja de alguma forma amenizada, sabe? Dentro de uma ambiência de perda, você trazer ainda mais dor com situações como essa, de colocar uma mãe no mesmo ambiente que uma outra mãe que está amamentando o filho, de deixar o bercinho dentro do quarto e a equipe de enfermagem não saber e bater a porta, oi mãezinha, está na hora do banho. Então, assim, são pequenas ações que fazem uma diferença absurda na parte do psicológico daquela mulher, né? Do luto que aquela mulher vai viver. Ninguém está falando que a dor vai ser menor ou maior, mas tem como a gente não causar mais buracos e mais lacunas, sabe? Tem como a gente tampar aquele buraquinho com uma frase bem dita, com um acolhimento bem feito, de oferecer essa mãe de ver o seu bebê, de dar tempo dessa mãe de se despedir, sabe? Se for da vontade dela, que essa mãe registre aquele filho, porque é a única memória que ela vai ter. Então, assim, oferecer a essa mãe, assim, oportunidades que naquele momento do parto, ela realmente só vai querer que acabe, sabe? Oferecer calma, tempo, escuta, acolhimento e tirar dela aquela obrigatoriedade de tudo que ser muito imediato, de todas as resoluções e principalmente de informar a equipe que ali está passando uma mãe por um processo e que todas as mães, foi ruim para você, é ruim para a mãe, mas é ruim para a mãe também que está com o bebê amamentando de ver uma outra dor. É ruim para todo mundo. Então tem como a gente amenizar. Então essas políticas públicas, elas são muito importantes, muito mesmo. E que bom que a gente está falando sobre isso. E é um avanço, né? Nós também ouvimos o teólogo padre Renato Alves, que traz para a gente agora uma reflexão importante. A perda é único e a superação dela também. A perda também ensina a valorizarmos a vida. Vamos acompanhar. A morte é uma realidade presente na vida de cada um de nós. Ela é uma verdade inegociável. A morte significa que a vida tem um prazo, que a vida tem um limite, que a vida tem um confim, que a nossa vida vai chegar a um ponto final. E depois da morte vem o luto. Muitas vezes nós não estamos preparados para poder lidar com o luto. O luto é esse momento, é essa experiência, é esse tempo em que a gente vai digerindo a ausência da pessoa querida. E cada pessoa vive o luto de uma forma diferente. Mas o luto é igual causa jurídica. Cada pessoa experimenta de uma forma diferente. A gente sabe quando ele começa, mas não sabe quando ele termina. Porque cada um faz essa experiência de modo original. O luto atenua a dor, o luto atenua a saudade, mas o luto nunca apaga a memória da pessoa do nosso coração. Porque o amor que nós temos pela pessoa que falece a mantém viva sempre dentro de nós.
Na verdade, o luto é uma perda. Quem não sabe lidar com as grandes perdas durante a vida, também não vai saber lidar com a perda que significa o luto. Temos que estar preparados para essa realidade, que muitas vezes a gente não quer passar, mas que todos nós, em algum momento, em alguma circunstância da vida, nós nos defrontaremos com ele. Que nós sejamos consolados no nosso luto pela presença misericordiosa de Deus. Agradecendo ao Padre Renato. O Padre Renato, ele é especialista e estudou nessa área do luto, da morte. Queria que a Viviane pudesse comentar um pouquinho do que o Padre falou, que cada um vive o luto de sua maneira. E o luto, Viviane, ele tem prazo? Hoje em dia a gente tem um transtorno chamado já luto patológico, né? Quando a pessoa, ela vive o luto por um tempo muito estendido. Mas eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso com isso, porque, como o padre falou, o luto ele tem hora para começar, né? Mas ele não tem para terminar. E os impactos, a gente avalia esse patológico considerando os impactos na vida da pessoa. Por exemplo, se ela está há 6 meses, 1 ano parada em sua vida, aí talvez ela precise de um outro cuidado, porque esse luto pode ter se desenvolvido para uma patologia. Mas é preciso viver esse luto o tempo, assim, então a gente dá 1 ano para a pessoa, assim, considerando um luto para ela estar muito mal, né? Para ela não estar vivendo essa perda. Depois de 1 ano e pouco, se ela ainda paralisa a sua vida por causa deste luto, aí a gente precisa ter um cuidado como uma doença, né? Entendi. Entre aspas. Porque pode evoluir, né, para uma depressão ou sim. um outro quadro patológico, como você diz, Viviane. Agora, é importante também a gente saber lidar com as perdas, porque a gente está falando aqui a perda de um filho, mas a gente, desde pequeno, a gente sabe que a gente vai ter perdas ao longo da vida, Exato. né? E aí a gente passa a valorizar o que é de hoje, a vida, né? O tempo que essa mãe passou com o filho na gestação, tudo isso é para ser valorizado, né? Sim. O que a gente costuma falar é que ninguém é punida pela perda de um filho, né? A pessoa não escolhe, né? Muito pelo contrário. Dentre tantas famílias, aquele bebê, né, escolheu aquela família para viver a história que ele tinha que viver, né? Não é sobre punição, não é sobre a história que ele precisou viver e a história que aquela família precisou viver, sabe? E isso é difícil de entender mesmo. Por quê? Porque baseia-se em sonhos, né, em expectativas. E tudo que é quebrado ao longo da vida, seja de sonhos, expectativas, esse luto que vem por uma série de coisas que acontecem na nossa vida, ele é muito dolorido. E falar de um filho ainda tem um peso maior, né? Mas é a pessoa justamente entender, não é sobre punição, é sobre escolhas e sobre a história de cada um. Exatamente. Bom, o Tribuna Livre vai fazer o intervalo, você pode participar, deve participar com a gente, né? Nós queremos saber o que mais ajuda no processo de luto. Nosso WhatsApp é o 99412-2179, tá bom? Pode ficar à vontade para enviar sua mensagem para a gente. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Tribuna Livre, hoje falando sobre luto parental. E a gente quer saber de você, o que você acha que mais ajuda nesse processo do luto, né? A superar o luto. Participe da nossa enquete, da nossa pergunta do dia, está aí na sua tela. Para você que está acompanhando a TV Horizonte e o nosso YouTube, o que mais ajuda no processo de luto? Nosso WhatsApp, 99412-2179. Você que está na Rádio América, participe conosco aqui também. Só apresentando os nossos convidados novamente. Aqui conosco estão a fotógrafa, cofundadora do Grupo Colcha, Paula Beltrão, e também a psicóloga Viviane Nascimento. Ô Paula, eu queria te fazer uma pergunta sobre a fotografia. Como que a fotografia ela pode trabalhar nessa questão da memória, de preservar a memória e não ficar como uma lembrança do luto? Eu falo que quando a gente perde um filho, um parente querido, vamos pensar por essa analogia, assim, você perde um avô, você perde uma pessoa,
ao longo da vida você construiu memórias com aquela pessoa. E quando te dá aquela saudade, o que você faz? Você lembra dessas memórias e você volta na foto, né? E você lembra da situação que você viveu, e você lembra da fisionomia daquela pessoa. Uma mãe que perde um filho ainda no ventre, né? Ou ali no momento do nascimento, ela não criou memórias. Ela não lembra nem da fisionomia, muitas vezes, do bebê. E isso é uma coisa que dói muito. A sensação do esquecimento, sabe? A sensação de não saber como meu filho era, de não falar com as pessoas, ele era parecido com o pai, ou ele era parecido com a mãe. A fotografia, ela vem para acalentar essa dor mesmo. Todo mundo tem orgulho do filho. Aquela foto, para aquela mãe, não é de um filho morto, é do filho dela. Não existe essa conotação de dor, de desespero, porque é uma foto de um bebê que já partiu. Obviamente, quando a gente está nessa ambiência, ninguém pensa em fotografia, ninguém pensa em segurar um filho, porque a única coisa que as pessoas querem é acordar daquele pesadelo. Só que, infelizmente, aquele pesadelo não tem fim. Sabe? Correr com a situação, deixar de fazer protocolos, não vai fazer com que aquela dor vá embora ou que aquilo ali acabe. A fotografia, ela vem justamente como uma forma de amenizar a dor, de trazer o pertencimento daquela pessoa, de mostrar aquele bebê para a sociedade, de apresentar que sim, esse é meu filho, olha que orgulho. Muitas das fotos que são tiradas, infelizmente, com os bebês sem vida, são colocadas nos portas-retratos das casas, pelas famílias, porque faz parte da história daquela família. É muito dolorido para alguns, mas é de muito orgulho para outros também. Eu queria que você falasse um pouco também, Viviane, sobre essa questão das lembranças, né? Da saudade, né? Esse processo de ressignificação. As lembranças ficam, a gente sempre fala isso, né? Os bons momentos ficam. Eles não vão embora, a gente fica com eles, né? E isso, de certa forma, nos ajuda muito, né? É isso que sustenta, eu acho, que uma pessoa, depois de uma perda. São as lembranças, é o amor que fica, né? Como lindamente o padre falou ali, porque a dor da perda, ela não passa, mas ela é amenizada pelas lembranças, ela é amenizada pelas memórias, pelo amor. É uma fotografia realmente, mesmo que seja aquele único momento que a mãe teve com aquele bebê, foi o momento dela com o filho. Então, isso é uma forma de ter o filho ali presente, é a memória que fica. E às vezes tem uma pressão muito grande, fala assim, o que você vai fazer com enxoval? O que você vai fazer com quartinho? Nossa, o que você vai fazer com isso? Respeita seu momento, exatamente, né? Eu respeito a dor do outro também, né, Viviane? Porque em outras situações de luto, isso é respeitado, né? Às vezes as pessoas passam anos para tirar as roupas de um guarda-roupa e tudo, mas quando é essa mãe que acabou, parece que querem apressar aquilo para acabar com aquilo logo, né? Vamos esquecer que isso aconteceu. Mas é a vida daquela mãe, né? E ela não passa. E tem uma outra questão que as pessoas falam muito, né? É tipo assim, não, vamos tirar tudo rápido, daqui a pouco você engravida de novo. Você não vira para um filho que perdeu um pai e fala assim, daqui a pouco você vai ter outro pai de novo. Não é sobre isso. É sobre aquela pessoa. Um filho nunca vai substituir o outro, sabe? Então, assim, essa pressa que as pessoas têm em relação a vamos desmontar um quartinho, vamos doar um enxoval, vamos apagar. Não é. Você não falaria para qualquer outra pessoa que perde um ente querido, você vai ter outro pai, você vai ter outra mãe, então tem. Então você não fala para uma mãe, tem outro filho, porque independente se ela for a opção dela ter ou não ter, um nunca vai substituir o outro. E o que eu acho também, Léo, a capacitação dos profissionais também. Exatamente. Gente, é fundamental. A Paula até citou mais cedo, assim, a capacitação da equipe, né, de enfermagem, por exemplo, ao chegar no quarto e tudo, mas até no ultrassom, viu, Paula e Viviane, em relação ao ultrassom, aos médicos mesmo, ginecologistas, né, as pessoas que trabalham com isso, porque eu já ouvi falar assim, nossa, mas isso é normal, tá? Não é. Para mim não é normal. Eu estou vivendo isso pela primeira vez. Para mim isso é algo muito sério, muito significativo. Mas a gente entende, o normal isso acontece. Existem estatísticas que mostram que a cada minuto tantas crianças nascem assim, perdem a vida. Mas para a mãe nunca é normal, né? Ninguém quer virar uma estatística, né? Aquilo, sobre nada na vida. A gente não quer virar estatística, a gente não quer que a gente seja esse número.
Mas hoje em dia a gente tem uma conscientização muito maior, além das políticas públicas, os hospitais têm nos chamado para a gente fazer esse curso com os profissionais. Então, algumas maternidades já colocam na porta do quarto, por exemplo, um bastidor com uma flor, que simboliza que a equipe também perceba que ali dentro daquele quarto existe uma mãe passando por um processo do luto. Então, assim, uma pulseira de cor diferente. Então, existem protocolos hoje em dia que muitas maternidades têm já aderido, não só aqui em Minas, mas no Brasil inteiro, que simplificam, que ajudam e que são coisas muito simbólicas, de uma forma muito simples, que a equipe também entende que aquela mãe precisa de um olhar e um cuidado especial. Exatamente. 2 histórias de perdas gestacionais ganham destaque nos últimos meses. A apresentadora e jornalista Tati Machado perdeu o bebê na reta final da gestação. Rael estava com 33 semanas. Ela se recolheu das redes sociais e 1 mês depois falou sobre o assunto neste post que você acompanha na tela. Nesse post, Léo, Tati fala que um mês de luto, né, que precisa ser integrado, vivido, sentido, sem pressa, sem medo. Segundo ela, dizem inclusive que o luto é do tamanho do nosso amor. Talvez por isso ele seja tão duro de encarar. É tempo de ressignificar essa dor, de ressignificar a vida, tempo de se apegar à família, aos amigos, à nossa fé. A travessia segue por aqui, dia após dias, né? Então, esse detalhe diz muita coisa, né? Não é dia após dia, é dia após dias, né? Isso pode levar um bom tempo. Exatamente. A cantora Lesha também enfrentou uma perda marcante. Sofia, filha da cantora, nasceu prematura devido a complicações da pré-eclâmpsia. A bebê não resistiu e faleceu dias após o parto, trazendo uma comoção nacional. Lesha chegou a dizer nas redes sociais que ninguém te conta, mas sobreviver ao luto não é sobre ser forte o tempo todo. É sobre achar pequenas brechas para ser feliz, mesmo carregando a saudade. A dor, ela ressignifica por meio da música. Na letra, Lesha conta que é em Sofia que ela busca força para seguir. E que o tempo que passaram juntas são traduzidos como lindos momentos. Pois é, a Sofia que virou música, né, para a Lesha. E realmente, eu estou vendo vocês emocionadas e realmente é de se emocionar porque são posts poéticos e que causam uma identificação muito forte com a população e com quem já passou e quem passa, né? Ou que quem sabe poderá passar. Eu acho que todo mundo que tem um pouco de empatia consegue se solidarizar ou se aproximar, né, dessa dor que é só quem passa sente, né? Eu queria que vocês falassem um pouco disso, sobre esses dias, né, que são necessários, mas também sobre esse processo de ressignificação. No post da Lesha, você fica bem claro ali, né? O que ela tinha de memória da Sofia, que é isso que a gente acabou de falar. Então, assim, é um print do pezinho, é um print da placenta, é uma memória, e são essas memórias que ela é apegada, sabe? Independente de quantas semanas, igual você brilhantemente pontuou, assim, independente de ser normal no primeiro trimestre, é aquele filho. Então, assim, uma perda com 10, 20, 26, como foi a da Lesha, 39, 33, como foi a da Tati, são perdas muito, muito impactantes na vida. E são justamente essa ressignificação da dor que cada um escolhe. É por isso que o luto, né, ele não tem um prazo e ele é muito individual. A Lesha ressignificou numa música, a Tati ressignificou numa viagem, parece que ela fez há pouco. As mães se reconectam entre elas, elas se identificam. Então, eu vi que as duas viajaram juntas, porque você se identifica na dor do outro também. Por mais que a sociedade entenda, por mais que aqui a gente esteja discutindo, quando você conversa com uma mãe que também passou por aquele processo, você fala, nossa, eu não estou sozinha, sabe? Isso não foi uma punição, não é só comigo. E aí você vai criando essas estratégias para você ir sobrevivendo e vivendo, né? E essa é a importância dos grupos, né? Hoje em dia existem muitos grupos de apoio para mães enlutadas, para pais enlutados, os próprios irmãos, né? Porque às vezes eles escondem essa dor para não causar mais dor dentro de uma família. E esse não estar sozinho é muito importante. Então, que a mãe ressignifique, mas buscando
os pares, né? Porque entre pares você consegue entender que você não está ali, você não é a única, como a Paula falou, você não está sendo punida, você não fez nada para estar passando por aquilo, né? É uma perda, que perdas fazem parte da nossa vida, mas que precisam de um acolhimento, e esse apoio mútuo é algo muito importante. Uma viagem pode ajudar? Sim. Sim. Essa ressignificação ela é única. Um trabalho voluntário, né? Cada um vai sentir a necessidade. Cada um sente como que aquilo vai trazer um sentido para a vida dela. Né? O que vai trazer esse sentido? E não é ficar remoendo aquela situação que você passou junto com outras pessoas. Não. É se acolhendo, é se apoiando, Exato, é se ajudando. acolhimento. E a mãe tem muito orgulho de falar do filho. Tem muito orgulho de falar o nome do filho. Chame o filho pelo nome, sabe? A Lesha fala hoje da Sofia como se fosse uma bebê que viveu com ela durante anos. E é essa história que as mães querem deixar, sabe? É esse legado, que é a história que ela teve. Exatamente, a história que ela teve. Então, cada um dentro da sua realidade. Um com as músicas, um com viagem, um apoiando outras mães, um criando grupos de apoio, sabe? A grande maioria dos grupos de apoio à perda gestacional e neonatal que existe no Brasil são de mães enlutadas. São de mães que passaram por aquele processo. São de mães que sofreram uma dor que não gostariam que outras pessoas sofressem. E é sobre isso, sabe? Eu acho que dentro daquela dor, cada uma vai encontrando a sua missão e qual que é a missão que a pessoa vai deixando, e essa missão faz elas seguirem. E falar é muito importante. Muito importante. Muito importante, porque às vezes a pessoa é julgada. Não, mas fulana só fala disso. E que bom que ela tem voz para falar. Né? Exatamente, falar, a cura ela vem pela fala, e falar, a pessoa se torna presente sempre que a gente fala de alguém que se foi, né? Tá certo. Bom, vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em instantes com muito mais para você aqui no Tribuna Livre. Voltamos já. Estamos de volta com o Tribuna Livre. E aqui conosco estão a fotógrafa, cofundadora do Grupo Colcha, Paula Beltrão, psicóloga, Viviane Nascimento. A gente está falando sobre luto parental. E você participa com a gente? Exatamente. Responda a nossa pergunta do dia. O que mais ajuda no processo de luto? Nosso WhatsApp é o 99412-2179. 99412-2179. Eu querendo falar, né, gente? Falo demais. Acaba te interrompendo. Fala não. Aqui, temos participação? Temos participação. Vamos juntos aqui no telão? Temos 3 participações aqui, olha só. A pessoa não quis se identificar, nosso ouvinte, espectador. Ela conta que em 2014, uma bebezinha de 8 meses de gestação estava ansiosa esperando sua chegada. No hospital sofri muito. Depois de muito sofrimento, fui fazer uma cesárea e nem pude despedir do meu bebê. Depois veio a assistente social para conversar comigo. E ela me perguntou o que eu tinha feito e por que eu não queria aquela criança. Hoje tenho uma autista de 8 anos, mas não esqueço aquele momento. Acho super importante esse acolhimento, pois não escolhemos perder um bebê. Obrigado pela sua participação. A Lucilene França, lá de Ribeirão das Neves, ela diz que tem uma amiga professora que sofreu muito com essa situação de perda de feto e o Estado de Minas Gerais nem concedeu a ela o direito à licença maternidade. Ela acionou a justiça, que é lenta. Agora, com o caso das artistas que ganhou a mídia, quem sabe isso realmente torna um direito resguardado. Quem sabe, né, Lucilene? Obrigado pela sua participação. E a Janaína Bento, lá do bairro Esplanada, ela diz assim que esse cuidado é fundamental. Eu passei por essa situação e isso deixa a mulher extremamente fragilizada. As pessoas que tentam confortar pioram a situação quando dizem você é jovem e pode ter outro, como nós dissemos aqui no bloco anterior. Coisas que não fazem sentido para quem está vivendo a dor do luto. Um neném tão sonhado e esperado para a mulher naquele momento não pode ser substituído. Exatamente, Anaína. Com o tempo, os sentimentos chegam no lugar, mas enquanto se vive o momento, é necessário carinho e acolhimento. Excelente programa e tema muito importante. Obrigado, viu, Janaína? Obrigado a todos que participaram aqui com a gente do Tribuna Livre.
Duas coisas importantes. Nós estávamos falando no bloco anterior, Adriana, sobre o cuidado, o jeito de falar dos profissionais da saúde. E que se traduz também nas E participações. que se traduz nas né? participações. E também esse cuidado fora do hospital, mas também no trabalho e com outras pessoas. Isso é muito importante, é que a gente falou, né? A gente precisa entender que essas pessoas precisam de uma fala diferenciada e de um cuidado diferenciado, de uma escuta diferenciada. Mas mais do que uma fala, é isso que eu queria falar assim, escute, esteja ali, sabe? Quando você não sabe o que fazer, esteja, sabe? Esteja e às vezes se coloque como ouvinte, porque a maioria das vezes o silêncio pode até ajudar, mas a presença acalenta, sabe? Então, assim, esteja presente, esteja a ouvir, esteja por eles. Hoje a gente está falando de uma realidade que vem mudando, mas esses traumas que essa mãe carrega de muitos anos, eles ficam com a mulher, porque é o momento, de fato, de maior fragilidade do ser humano, é o momento do nascimento. E quando esse nascimento vem cercado de uma dor, que é a perda de um filho, é algo, assim, muito complicado da gente realmente falar. Muitas vezes as pessoas não falam por mal, né? Não. Elas tentam, de certa forma, acalentar, mas aquela frase pode, de fato, ser muito dolorida e muito dolorosa para quem está escutando naquele momento. Porque é um momento muito sensível e às vezes as pessoas, por não saberem o que falar, às vezes esquecem dessa questão da presença. E o quanto isso é importante para a mãe, o quanto é uma dor solitária, a dor do luto é uma dor solitária. E às vezes, eu vou deixar ela viver o momento dela e essa mãe se vê sozinha, né? Então, assim, essa presença é muito importante, estar junto dessa mãe, estar buscando de uma forma ou de outra acolhê-la e na maioria das vezes não vai ser com palavras, porque realmente a gente não sabe o que dizer, porque o luto é subjetivo. A gente tem uma história da comunicóloga e facilitadora de comunicação não violenta, a Yassanã Oyames, ela que é minha colega jornalista também, passou pela perda do seu primeiro filho há 9 anos. E ela fala sobre esse momento de dor, do luto e da ressignificação. Uma história, gente, inspiradora e a gente vai acompanhar nesse momento. Olá, meu nome é Yassanã, eu sou de Belo Horizonte e vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Em 2014 para 2015, eu engravidei do meu primeiro filho. Um filho muito amado, muito desejado, o primeiro neto da minha mãe. Bom, e aí a gestação foi uma gestação difícil, em que eu descobri que ele tinha uma má formação na uretra. E quando ele nasceu, o Samuel viveu apenas 33 minutos. Foram os 33 minutos mais marcantes e inesquecíveis da minha vida, em que eu pude dizer ali para o meu filho o quanto ele era amado e o quanto ele nunca seria esquecido. Depois disso, eu vivi um período de luto. E um luto dolorido, um processo muito difícil. Um luto diferente dos outros, porque foi um luto com leite nas minhas mamas. Um luto em que eu cheguei em casa sem o meu bebê, em que eu sentia dores nos braços que eu não conseguia explicar e que eu queria dormir agarrado com alguma coisa porque eu queria ter um bebê no colo. E algo que me marcou muito no meu luto foi as frases que eu ouvia naquela época, como Deus sabe o que faz, ou daqui a pouco você arruma outro filho, como se um filho substituísse outro filho. Ninguém diz quando perde um pai, daqui a pouco você arruma outro pai, né? Bom, mas nesse processo também eu recebi muito apoio, e os grupos de apoio a perdas gestacionais e neonatais foram fundamentais. E aí, tanto tempo depois, agora, tô contando essa história 9 anos depois, eu ressignifiquei todo esse meu processo. Mesmo sabendo que o luto não tem fim, mas eu consegui ressignificar muito dessa dor, sendo voluntária em projetos como o Grupo Contorno de apoio à perda neonatal e gestacional, falando sobre isso nas redes sociais e instituições, e também através de outras conversas, outras histórias, né? Hoje eu sou mãe, além do Samuel, da Sofia e da Yasmin, e se você perguntar para elas sobre o irmão, elas vão saber, mesmo não tendo convivido com eles, porque ele faz parte da minha vida, ele faz parte da minha história, ele faz parte da minha família, mesmo não estando fisicamente aqui. Eu costumo dizer que eu não amamentei o Samuel, que eu não trouxe ele para casa, que eu não dei o primeiro banho, que eu não vesti nenhuma roupinha nele. A única coisa que tenho dessa história é o amor. E ela que me sustenta,
essa força maior da vida. Eu acho que essa história resume bem, encerra bem aqui o nosso programa, né? Uma frase para terminar. Paula. Acolhimento. Eu acho que é isso, assim, escuta, acolhimento e entender que essas histórias existem. Viviane. Para essas mães que elas não estão sozinhas, que existem muitos lugares onde elas podem buscar esse apoio e a importância disso, assim, dela entender que ela não é culpada de nada, que ela não tem culpa e que ela precisa de cuidado e acolhimento. Gente, obrigada pela participação de vocês. Obrigada para você que está aqui com a gente. Tribuna Livre está chegando ao fim. Exatamente, mas você pode seguir a gente no Instagram, Rádio América Oficial, TV Horizonte Oficial e Rede Catedral, tá bom? Pode conferir esse programa também no YouTube, /tvhorizonte.oficial, também no site da Rádio América, formato podcast. Não sai daí, fica aí com a gente, porque vem aí o Rede Notícia com o André Santos e a Janaína Regiane. A gente volta amanhã às 11h em ponto. Até mais, viu? Até.